Beleza, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar num universo que, olha, muita gente ainda pensa que é só sobre lutas e cabelo espetado. Ah, com certeza. Mas a gente recebeu umas fontes bem interessantes que defendem uma ideia forte. A de que alguns animes são muito mais do que só diversão. É uma provocação boa, né? São experiências que podem, de verdade, mudar o jeito como a gente enxerga o mundo. Sim, e não estamos falando de lições de moral óbvias, tipo no final do episódio. As fontes apontam para obras que funcionam quase como, sei lá, ensaios filosóficos disfarçados. Exato, disfarçados de entretenimento. Isso. Elas te jogam no meio de dilemas sobre guerra, justiça, sobre luto e o principal, elas não te dão respostas fáceis. A ideia aqui é entender como elas fazem isso de um jeito tão potente. Perfeito. Então, nossa missão aqui é desempacotar 5 animes que estão nessa lista e ver se essa ideia se sustenta. Vamos explorar o que cada um tem de tão especial. E a lista já começa forte. Começa com um que é praticamente um terremoto na cultura pop, Shingeki no Kyojin, ou até com Titan, né? Sem dúvida. A premissa inicial parece até simples, não é? Humanidade contra titãs gigantes. Clássico, luta pela sobrevivência. Mas a obra vira essa ideia de ponta cabeça muito rápido. O que começa como essa luta se transforma numa discussão brutal sobre nacionalismo, ciclos de ódio. O preço da liberdade. O preço da liberdade. E a pergunta que fica martelando na cabeça é, para se salvar, até que ponto você pode se tornar um monstro que tanto temia? Você tocou num ponto que é a chave de tudo, essa subversão. Shingeki no Kyojin virou um fenômeno global justamente por trair a expectativa. Ele te atrai pela ação, mas te prende pela complexidade moral. E o que é fascinante aqui é como a série desmonta a ideia do herói. O Eren Yeager, o protagonista, ele não segue aquela jornada clássica. Não mesmo. Pelo contrário, a gente acompanha a radicalização dele a um ponto que o espectador fica se perguntando, peraí, eu ainda tô torcendo pelo cara certo? E essa dúvida é o que incomoda, no bom sentido. Eu lembro de ver as reações online. A cada episódio da última temporada era uma guerra, parecia debate político. Exato. Isso não é comum para um anime de ação. Essa politização toda não arriscou afastar uma parte do público que só queria ver, sei lá, a pancadaria? Poderia ter afastado, mas fez o contrário. Acontece que a fantasia ali serviu como um espelho para conflitos muito, muito reais. A série fala sobre muros, propaganda, revisionismo histórico. Sobre como a verdade é uma arma política. Perfeitamente. E ao colocar esses temas num mundo fictício, ela permitiu que as pessoas debatessem essas ideias sem o peso imediato da nossa própria realidade. Foi um jeito genial de tornar a filosofia política acessível e, mais importante, urgente. A obra não te dá o gabarito, né? De jeito nenhum. Ela te força a construir seu próprio argumento. E isso, sim, é transformador. Falando em construir argumentos sobre o que é certo ou errado, isso nos leva direto para um clássico absoluto que brinca com essa linha. Death Note. Ah, esse é um marco. Aqui o dilema não é sobre guerra, mas sobre poder absoluto nas mãos de uma pessoa só. Um caderno que mata quem tem o nome escrito nele. É o teste moral definitivo. Sim, e o que pouca gente percebe hoje é como o Death Note foi profético. Ele saiu antes da explosão das redes sociais. Verdade. Mas a discussão central é sobre justiça performática, julgamento público. O Light Yagami, com o caderno, ele se torna o primeiro tribunal da internet. Ele decide quem é digno de viver ou morrer com base na régua moral dele. É uma fantasia de poder que conversa diretamente com esse nosso desejo por soluções simples para problemas super complexos. Totalmente. Lembra na faculdade o debate se o Light era herói ou vilão dividia a turma. Metade via como um mal necessário, a outra como um tirano fascista. E essa divisão é o sucesso da obra. Acho que nenhum anime antes dele tinha provocado esse tipo de discussão filosófica com tanta intensidade no Ocidente. Exato. E o duelo intelectual entre o Light e o L é a alma da coisa. Não é uma luta de força, é uma batalha de ideologias. Isso levanta uma questão importante sobre a natureza da justiça. Ela precisa ser transparente, institucional. Ou o resultado final é o que importa, não importa o método. Death Note popularizou esse debate de um jeito que aulas de filosofia sonhariam em fazer.
Mostrou que a busca por um mundo perfeito pode criar os piores monstros. A estrada para o inferno. Pavimentada de boas intenções. Mas com um toque de suspense psicológico que te prende até o último segundo. Bom, o dilema do Light é puramente intelectual, um jogo de xadrez. Mas, e quando o problema não pode ser resolvido com lógica? Quando a batalha é interna, contra a dor, o trauma... Aí a gente muda a chave. É aí que a gente muda completamente de tom para falar de Your Lie in April. A premissa já é delicada. Um pianista genial que não consegue mais ouvir o som do próprio piano depois de um trauma. E essa obra é um exemplo perfeito de como o anime usa a metáfora visual e sonora para expressar o que não dá para dizer em palavras. A surdez do Kosei não é física, é psicológica. É o luto, a culpa... É a pressão se manifestando como uma barreira sensorial. A música na série não é só trilha sonora, ela é a própria narrativa. E é aqui que fica muito interessante, porque o jeito que ele se cura é através da música de novo, mas de um jeito diferente. É com a chegada da violinista Kaori. Que é o oposto dele. O oposto. Caótica, livre, que toca as partituras do jeito dela. Exatamente. E a música clássica, com toda a sua estrutura rígida, suas regras, funciona como uma metáfora perfeita. Para superar o caos do luto, o Kosei precisa primeiro se agarrar a essa disciplina, a tocar as notas como elas foram escritas. Mas para se curar de verdade, ele precisa quebrar as regras, influenciado pela Kaori, e encontrar a própria voz na música. A arte, aqui, não é só um refúgio. É o próprio campo de batalha interno onde ele confronta os demônios dele. Nossa, é uma visão muito madura e bonita sobre o processo de cura. Sem dúvida. Essa ideia de cura pela expressão é linda. Mas a Silent Voice, ou Koe no Katachi, nos força a uma pergunta ainda mais difícil. E quando a cura depende do perdão de outra pessoa? De alguém que você machucou muito. Alguém que você machucou profundamente. A obra pega essa ideia da dor e transforma num problema de comunicação. E com uma coragem imensa. Porque o protagonista, o Shoya, ele é o agressor. A história começa com ele praticando bullying contra uma colega surda, a Shoko. Anos depois, consumido pela culpa e pelo isolamento, ele decide procurá-la para tentar se redimir. É uma premissa muito desconfortável. E é por isso que é tão poderosa. Sim. A obra não passa pano para ele. Ela mostra o peso das ações dele, tanto para a vítima quanto para ele mesmo, que se torna um pária social. Mas o foco é na dificuldade de se comunicar de verdade, sabe? De ouvir o outro. E se conectarmos isso ao quadro geral, a obra tem uma relevância social absurda no Japão. Um país que lida com índices altos de suicídio juvenil, uma pressão social enorme por conformidade. Entendi. A Silent Voice quebrou tabus ao discutir bullying e saúde mental de forma tão direta. E a animação, ela faz um trabalho incrível de nos colocar na perspectiva dos dois. Quando o Shoya se sente isolado, a gente vê um X no rosto de todo mundo. É verdade, esse recurso visual é genial. Quando a Shoko se sente um fardo, a gente sente o peso do silêncio dela. A obra ensina que pedir perdão não é sobre se sentir melhor, mas sobre o esforço genuíno de entender a dor do outro. É uma lição de empatia na sua forma mais difícil e necessária. De fato. Nossa. Passamos por política, moral, luto, empatia. E para fechar, vamos para um campo que adora mexer com a nossa cabeça. A ficção científica. Ah, esse é um dos meus favoritos. Steins Gate começa de um jeito quase bobo, com um grupo de amigos que transformam micro-ondas numa máquina do tempo. Que envia mensagens e texto para o passado. Exato. Parece uma comédia, né? E é aí que tá a genialidade. A série te conquista com humor, com personagens que você adora, e quando você menos espera... Ela puxa o seu tapete. Puxa o tapete e te joga num thriller psicológico de partir o coração. A viagem no tempo aqui não é uma aventura, é uma maldição. Totalmente. O foco não é mudar a história para salvar o mundo. É sobre as consequências catastróficas de cada pequena mudança. O protagonista, o Okabe, ele fica preso num loop. Terrível. Tentando consertar os erros que ele mesmo criou. E cada tentativa parece piorar tudo, geralmente resultando na morte de alguém que ele ama. O peso das escolhas é esmagador.
solução para os problemas mais complexos não está só na lógica fria da ciência. Mas na combinação dessa inteligência com a emoção, com a ética. Com o sacrifício. A decisão final que o Okabe precisa tomar não é a mais lógica, é a mais humana. É uma valorização da nossa capacidade de sentir, de se importar, mesmo diante de dilemas que parecem saídos da física teórica. Ele precisa enganar o universo, mas sem perder a própria alma no processo. É isso. Uau! Então, o que tudo isso significa? A gente passou por animes que discutem guerra como espelho da nossa política, que questionam a justiça, que mostram a arte como caminho para curar o luto. Que ensinam sobre empatia da forma mais dura. E que transformam a ficção científica em um drama sobre o peso das nossas escolhas. Fica bem claro que essas obras convidam a gente a pensar, a sentir, a debater. Exatamente. Elas provam que a animação não é um gênero. É uma mídia. Um veículo tão capaz de explorar a condição humana quanto qualquer filme ou livro premiado. Uhum. E isso me deixa com uma reflexão final. Uma provocação para quem nos ouve. Partindo do princípio que essas obras são, de fato, transformadoras, a questão que fica é... Qual? Para além dos temas, o que existe na própria linguagem do anime, sua estética visual, seu ritmo narrativo, a liberdade que a animação permite que possibilita explorar essas questões tão profundas de um jeito que outras mídias, como o cinema live action ou a literatura, talvez não consigam com a mesma eficácia.